Tiago, não fala nada. Eu sei a diferença entre o princípio da prevenção e da precaução. O princípio da prevenção fala sobre certeza científica ao que tange a possibilidade de ocorrência de um dano no meio ambiente. E o da precaução versa sobre a incerteza científica ao que tange a possibilidade de ocorrência de um dano em relação ao meio ambiente, no meio ambiente. Não é isso, Tiago? Certíssimo, você está certíssima. Mas fica até o final do vídeo porque eu vou te mostrar que a diferença não é só essa e aí estão as maiores pegadinhas nas provas do exame de ordem e para concurso público e, claro, na tua prática profissional. Mas antes de mais nada, deixa teu like, deixa teu joinha, compartilha esse vídeo lá no WhatsApp, no LinkedIn, no Facebook, avisa o pessoal no Instagram que tem vídeo novo aqui no canal do professor Tiago Martins. Solta a vinheta. Que bom que você ficou aqui no vídeo. Então, vamos discutir de uma forma um pouco mais aprofundada, claro, rápida, objetiva, o princípio da prevenção e o princípio da precaução. Só para te lembrar, este e-book que eu fiz para você com muito carinho, com muita dedicação, com infográficos, doutrina, exercícios, tudo marcadinho, feito de uma forma amplamente visual para que você possa estudar os princípios do direito ambiental, está disponível para você aqui embaixo por um preço módico, R$ 7,33. Vamos lá, vamos falar sobre o princípio da prevenção e sobre o princípio da precaução. Gente, a diferença inicial, você já sabe, o princípio da prevenção, ele vai tratar sobre a concepção de certeza científica em relação a uma atividade que vai explorar, que vai interagir com o meio ambiente e é conhecido seus resultados. Então, quando há certeza científica, e eu digo 100% de certeza científica ou empírica, prática, em relação a uma atividade e os seus resultados ao interagirem com o meio ambiente, ou seja, se você vai construir uma fábrica no lugar X e você sabe que ao construir essa fábrica no lugar X o resultado é Y, não há dúvidas, há ampla certeza, não há margem para nenhum questionamento, estamos falando do princípio da prevenção. É um princípio tranquilo, é um princípio fácil. Antes de mais nada, também é necessário que você entenda que quando nós estamos falando do princípio da prevenção e da precaução, como nós vamos ver já já, nós estamos falando de risco. Ainda não estamos falando de um dano e nem queremos falar de um dano já concretizado, conforme nós falamos no princípio da reparação. Eu reparo um dano que ocorreu. Tem uma tag aqui em cima para que você possa assistir o vídeo sobre o princípio da reparação, caso você ainda não tenha assistido. Então, o princípio da prevenção e o princípio da precaução, eles tratam sobre risco. Logo, se eu estou falando sobre risco, eu estou falando sobre algo que ainda não se materializou em dano. É risco. Olha, é arriscado que isso aconteça. O risco disso acontecer é grande. Há risco disso acontecer, mas não aconteceu. Portanto, o princípio da prevenção, ele vai tratar sobre aquele risco que você sabe como ele pode se materializar em dano. Então, por exemplo, se eu pegar um copo de água, que tem aqui um copo com água, que tem aqui na verdade está vazio, mas se tiver com água, eu tenho um computador aqui na minha frente, aqui do meu lado. Se eu jogar água aqui neste computador, ou no computador que está aqui na minha frente, com certeza, 100% de certeza que eu vou danificar este equipamento. Então, o princípio da prevenção, ele trata sobre um risco e o fato de que eu tenho 100% de certeza prática e ou empírica, tá? E 100% de certeza científica, prática e empírica é a mesma coisa, certo? Era ter dito. 100% de certeza prática e ou científica sobre a ocorrência de um dano, tá? Então, eu sei que se eu jogar água neste computador, ou seja, não é um dano, é o risco. Ó, vou jogar. Eu sei que há 100% de certeza deste risco se materializar em dano, tá? Portanto, eu estou trabalhando risco. E neste caso, no princípio da prevenção, este risco nós vamos chamar de risco concreto, é um risco conhecido, é um risco que eu tenho total clareza de que ele se manifestará, se materializará em dano caso não sejam tomadas medidas de mitigação, medidas que afastem a possibilidade da concretização desse risco em dano. Então, repetindo, o princípio da prevenção trata sobre risco abstrato, o princípio da prevenção trata sobre risco concreto,
tá? Eu adiantei as coisas aqui. O princípio da prevenção trata sobre risco concreto, aquele risco que você conhece, aquele risco que você sabe que ele ocorrerá caso uma determinada atividade seja feita de uma determinada forma ou em determinado local, a 100% de certeza. O exemplo, o esdrúxulo que eu dei, se eu pegar um copo com água e jogar no computador que está na minha frente ou aqui do meu lado, é 100% de certeza que eles se danificarão. O que eu tenho que fazer? Deixar o copo de água ou vazio ou simplesmente longe ou não jogar água nos computadores, não é isso? Portanto, eu sei o que eu tenho que fazer. Mas existe uma situação que existem riscos que a gente não conhece bem. A gente sabe que existe um risco, mas não sabe exatamente como ele se configurará, a gente não sabe exatamente sua dimensão, existem dúvidas, a gente não sabe exatamente o que fazer para mitigá-los, para afastá-los. Então, sempre em que eu tiver numa penumbra de incerteza, seja ela grande ou pequena, gente, sempre que houver pelo menos 0,1% de dúvida, eu já não estou mais no princípio da prevenção. Sempre que houver qualquer margem de dúvida, qualquer margem de incerteza, uma penumbra de incerteza, eu já estarei diante de outro princípio, que é o princípio da precaução. Então, o princípio da precaução é um princípio que trata a dúvida. Portanto, vamos imaginar, se eu jogar água para cima aqui no meu escritório, eu não sei aonde esta água vai cair. Ela pode bater no teto, atingir a lâmpada, atingir alguns livros, atingir a minha lâmpada que está aqui na minha frente, pode atingir os computadores, mas assim, eu vou jogar para cima, eu não sei exatamente o risco que eu estou correndo, eu estou jogando a ermo. Portanto, pode ser que cause um dano, pode ser que não cause. Então, qual é a melhor coisa que eu faço? É não fazer. Mas percebam aqui que há um risco abstrato. Tiago, uma fábrica vai se instalar no determinado local da Amazônia. Nunca foi instalada uma fábrica daquele tipo, nem naquele local. Bem, eu sei que existe um risco ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Eu não sei qual é este risco. Portanto, existe a premissa de que há dúvida. Há uma penumbra de dúvida. Eu sei que existe risco, mas eu não sei qual. Eu não sei se vai só molhar se eu jogar água aqui para cima. Não sei se vai danificar alguma coisa. Mesma coisa nesse exemplo que eu dei para você em relação a essa fábrica. Eu não sei se vai haver só uma supressão vegetal, eu não sei se vai haver danos a ciclos migratórios de aves, eu não sei se vão ter danos ao ciclo dos rios, ao fluxo dos rios, eu não sei, eu sei que haverão danos. Portanto, se eu sei que haverão danos, mas não sei quais, em quais dimensão, o que fazer para diminuí-los, para mitigá-los, estarei diante, então, de um risco abstrato. Então, olha só, outra diferença entre o princípio da prevenção e precaução. O princípio da prevenção trata sobre o risco concreto e o princípio da prevenção trata sobre o risco abstrato. Portanto, o princípio da precaução, que versa sobre dúvidas, ele versa sobre um risco que a gente sabe que existe, mas não conhece bem, não sabe exatamente como ele se configura. Logo, ele trata sobre um risco abstrato. Ah, Tiago, que legal, aprendi mais uma diferença sobre o princípio da prevenção e precaução. É verdade, você aprendeu, mas não para por aqui. O princípio da precaução, ele traz mais nuances, ele é um pouco mais aprofundado e é necessário que nós façamos uma discussão um pouco mais profunda no princípio da precaução. Repetindo, o princípio da precaução é um pouco mais aprofundado, ele tem nuances mais profundas e é necessário que nós nos debrucemos de uma forma um pouco mais efetiva neste princípio. Então vamos mudar de câmera. Então vamos lá. Eu trouxe aqui um conceito para você e também o princípio 15 da Rio 92 para a gente sedimentar esse conceito inicial sobre o princípio da precaução. Depois nós vamos entender um pouco melhor alguns conceitos adjacentes ao princípio da precaução, que é o conceito de indúbio pro natura e in favor debilis. E nós vamos ver a reverberância desses conceitos, por exemplo, na súmula 618 do STJ. Também vamos discutir a importância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação do princípio da precaução. Então vejam que aquela diferença básica que a gente falou lá no início não é a diferença
que restringe todo esse diálogo entre prevenção e precaução. É algo muito maior e muitas pessoas perdem questões no exame de ordem. Por exemplo, no 33º exame de ordem, a questão de direito ambiental, a primeira questão de direito ambiental versava sobre essa diferença entre prevenção e precaução. E essa diferença cai bastante em provas de concurso público também. E as pessoas erram porque elas não se aprofundam, ficam no raso da diferenciação. Bem, vamos lá entender um pouco melhor o princípio da precaução, que é um princípio mais complexo e mais profundo em relação ao princípio da prevenção, como nós já falamos. Olhem só. O princípio da precaução, deixa eu só colocar aqui a minha canetinha para vocês. Pronto. O princípio da precaução segue lógica similar ao princípio da prevenção. Contudo, cuidado, pois não são sinônimos, nós já sabemos disso. A precaução ambiental versa sobre o risco abstrato. Logo, da prevenção versa sobre o risco. Qual foi o risco que a gente viu? Risco concreto, ou seja, algo incerto, recorrendo quando não se há certeza científica e nem prática sobre os riscos e possíveis danos que a pleiteada ação antrópica no meio ambiente podem causar ao ecossistema afetado. É importante frisar, a incerteza científica não afasta a tutela protetiva do meio ambiente. Nós vamos ver isso agora no princípio 15 da Rio 92. Diz assim, a gente não sabe se vai causar o dano ou se não vai causar. Então, vamos lá ver o que vai dar? Vamos lá construir a fábrica lá no meio da Amazônia e ver no que vai dar? Olha, se não está dizendo aqui que... Não diz aqui que é seguro, mas também não está dizendo que é inseguro. A gente não tem certeza nenhum nem de outro. Então vamos lá permitir a construção desta fábrica, vamos permitir esta interação com o meio ambiente, essa ação antrópica no meio ambiente para ver no que dá? Não é isso. Como nós estamos vendo, a ausência de certeza científica não afasta a tutela protetiva do meio ambiente. Olha só, voltando aqui para a tela. Deixa eu só mudar a cor aqui para dar um contraste melhor. De modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve ser amplamente observado pelos Estados de acordo com as suas capacidades. Quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de absoluta certeza científica não deve ser utilizada como razão para postergar as medidas eficazes e economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental. Olhando aqui para mim, galera, olha só. Olhando aqui para mim. Olha só, o que nós estamos dizendo é que o princípio da precaução é um princípio protetivo ao meio ambiente. Então, a incerteza, o fato da gente não saber o que vai acontecer, não pode ser subterfúgio para dizer, olha, pelo sim, pelo não, vamos fazer lá, né, o negócio, se der problema a gente tenta ajeitar. Não, é o oposto, olha, a gente não sabe o que vai acontecer, é melhor que não ocorra nada, se a gente tem dúvida, não faz. Olha, eu não sei o que vai acontecer se eu jogar água para cima no exemplo que eu dei para vocês, os exemplos drúxulos que eu dei para você ainda agora. Pode ser que a água volte e caia em mim, pode ser que molhe aqui meu refletor, pode ser que molhe aqui meus equipamentos, pode ser que molhe o chão, pode até ser que regue minha samambaia que fique aqui em cima. Eu não sei o que vai acontecer, mas pode ocorrer um dano, é um risco que há. Então, o que vai acontecer? Eu não vou fazer. A ausência de certeza absoluta, prática ou científica não pode afastar a tutela protetiva ao meio ambiente. É aí que vai surgir um princípio chamado indúbio pro natura. Na dúvida, eu protejo o meio ambiente. Eu só quero que você tome um cuidado. Por quê? Diversas vezes você vai pegar um material muito bom, mas às vezes um pouco rápido, direto, raso, ele vai dizer para você, olha, na dúvida aplica o indúbio pro natura, então, por exemplo, no caso de um licenciamento ambiental, eu indefiro a licença, eu proíbo que aquela atividade ocorra. Calma, não é bem assim. Nós temos que entender que existem gradações de dúvidas. Tem situações que existem muitas dúvidas, tem situações que não existe tanta dúvida assim. Então, a ação do Estado, por exemplo, em relação ao deferimento de uma licença ambiental, vai ocorrer de acordo com esta gradação. Então, por exemplo, numa situação em que existem dúvidas sobre uma determinada atividade, mas essas dúvidas são pequenas, eu não vou proibir a atividade, mas eu vou outorgar condicionantes ambientais na licença ambiental que exijam que aquele empreendedor, que aquele interessado em explorar o meio ambiente, pratique medidas mitigatórias de um dano, por mais que ele seja abstrato, mas efetivas. Eu serei mais rígido com você. Olha, eu não sei exatamente do que você é capaz, eu sei que você pode fazer alguma coisa de ruim, mas eu não tenho certeza. Então eu vou ficar te controlando, eu vou ser mais rígido com você. Mas eu não proibi que você
fizesse a atividade. Então, percebam que o indúbio pro natura ele não é totalmente rígido, ele não nos leva logo ao não a uma atividade, a uma responsabilização ou a um deferimento de uma licença. Nós precisamos entender que existem gradações e a aplicação do princípio da razoabilidade e proporcionalidade é que vai dizer como eu vou me comportar perante uma atividade que esteja sob a égide do princípio da precaução. Existe dúvida. Qual a gradação dessa dúvida? Essa dúvida é grande, essa dúvida é pequena, e isso que vai dizer como eu vou aplicar este conceito aqui, gente, olhando para a tela, que é o conceito de indúbio pro natura, tá? Vou aparecer de novo. Indúbio pro natura, na dúvida, eu protejo o meio ambiente. Se a dúvida não for tão grande, eu vou aplicar o quê? Medidas mais rígidas de proteção ao meio ambiente, por exemplo, o licenciamento ambiental. Eu vou impor ao empreendedor, ao explorador do meio ambiente, medidas mais rígidas para que ele controle um dano que é abstrato. Mas, como esta dúvida não é tão grande assim, eu posso permitir que a atividade ocorra. Conforme esta dúvida vai aumentando, mais incisivo, mais rígido eu serei com este empreendedor a chegar a um ponto de dizer não, devido à quantidade de dúvida, devido à densidade, à amplitude da dúvida que nós temos sobre os danos que essa sua atividade poderá causar, devido à grandeza da incerteza científica que envolve a situação desta atividade, nós vamos, por exemplo, indeferir a licença ambiental, não vamos permitir que você exerça essa atividade. Infelizmente. Então, este é o indúbio pro natura que, em regra, vai nos dizer: na dúvida, eu protejo o meio ambiente. Então, essa é mais uma diferença entre o princípio da prevenção e precaução. A aplicação do indúbio pro natura versa unicamente sobre o princípio da precaução. E isto tudo está aqui neste e-book que eu fiz com muito carinho para você, que você pode clicar aqui embaixo e adquirir por um preço módico de R$ 7,33. Olhando aqui para a tela para a gente entender o conceito de indúbio pro natura. Calma, não terminou. Ainda tem o in favor debelis e a reverberância desses dois conceitos na súmula 618 do STJ. Vamos lá, olhando para a tela. Indúbio pro natura. Uma das mais recentes inovações da jurisprudência do STJ em direito ambiental. O princípio indúbio pro natura tem sido usado como fundamento na solução de conflitos e na interpretação das leis que regem a matéria no Brasil. Tá? Eu tirei aqui deste artigo do Conjur, só você clicar aqui no link, só você pegar esse link, você pega esse artigo muito bom que eu tirei lá do Conjur, onde eu tirei essa citaçãozinha. E como eu falei para você, a partir do conceito de indúbio pro natura surge o conceito de in favor debelis, que tem uma aplicação mais processual, mais instrumental ao que tange o processo judicial, notadamente o processo civil, que vai fundamentar, por exemplo, algo que nós conhecemos bem lá dentro da técnica processual, que se chama inversão do ônus da prova. Então, olha só. Em alguns casos, o enfoque dado pelo tribunal é na precaução. Em outros, o preceito aplicado como ferramenta de facilitação de acesso à justiça, ou ainda como técnica de proteção do vulnerável na produção de provas. Então, imagine o seguinte: uma demanda judicializada visando responsabilizar alguém, um empreendedor, ao que tange um dano ambiental que ocorreu, e nós queremos dizer o seguinte: olha, esta pessoa aqui ela não cumpriu as medidas mitigatórias de um dano. E ali o que acontece? Pelo dano ser abstrato, por exemplo, pelo risco que correu-se e foi materializado em dano, por ele ser um risco abstrato, que não se tinha muita certeza científica sobre a ocorrência dele, imagine que a associação, o Ministério Público, a Defensoria, ao ingressar com uma ação civil pública, solicita a inversão do ônus da prova por não ter capacidade técnica de se munir probatoriamente. Ou seja, isso ocorre mais ali, vamos imaginar a situação de uma associação. Uma associação ingressa com uma ação civil pública, né, ao que tange ali um determinado empreendedor que causou um dano ambiental no rio, onde os pescadores buscavam a sua subsistência, e ali demonstra-se que aquela associação não tem capacidade técnica de se munir probatoriamente, considerando que a ideia de precaução é uma ideia em que o risco é abstrato, é difícil eu comprovar aquela
aquele dano. Então, por exemplo, a associação quer dizer, olha, a empresa ali ela não cumpriu todos os elementos mitigatórios de um dano, de um risco, para evitar aquele risco, ele se materializou em dano. E nós não temos como efetivar, demonstrar isso, porque nós somos hipossuficientes tecnicamente para nos munirmos desta prova. Considerando que a dúvida favorece o meio ambiente, considerando a perspectiva do in favor debilis, ou seja, eu vou favorecer o debilitado no processo, a partir da premissa de precaução, indúbio pro natura e in favor debilis, é possível solicitar em matéria ambiental a inversão do ônus da prova, ou seja, inverte-se o ônus da prova, aquilo que a gente vê lá no Código de Defesa do Consumidor se aplica aqui em matéria ambiental, inverte-se o ônus da prova, eu solicito a inversão do ônus da prova perante o juízo vai fazer a análise necessária, inverte-se o ônus da prova, e então o polo passivo naquela demanda, naquela ação civil pública, ele que terá que comprovar que ele não causou o dano que a ele está sendo imputado. Então, isso é uma outra premissa importante. Ou seja, a ideia de precaução, a ideia do indúbio pro natura, atrai a perspectiva mais instrumentalizada, o conceito mais instrumentalizado de in favor debilis, do in favor debilis, que permite, por exemplo, um favorecimento do debilitado, invertendo-se o ônus da prova numa demanda judicial. Olhem só aqui a jurisprudência que eu trouxe para vocês, para que a gente possa entender melhor o que estamos discutindo. Deixa eu só ajeitar aqui o nosso materialzinho. Olhem só. Vamos lá. Em ação civil pública proposta com o intuito de reparar o alegado dano ambiental causado com grave contaminação com mercúrio, o juízo de primeiro grau, em acréscimo à imputação objetiva instituída pelo artigo 14, parágrafo 1º da Lei 6938, isso aqui estamos falando, né, de responsabilidade civil objetiva, que discutiremos em vídeos mais à frente, determinou a inversão do ônus da prova quanto a outros elementos da responsabilidade civil, decisão mantida pelo Tribunal ACO. Vamos lá, continuando. No processo, a técnica do ônus dinâmico da prova concretiza e aglutina cânones da solidariedade, da facilitação do acesso à justiça, da efetividade da prestação jurisdicional, do combate à desigualdade, bem como expressa um renovado due process, tudo a exigir uma genuína e sincera cooperação entre os sujeitos na demanda. O legislador, diretamente na lei, ope legis, ou por meio de poderes que atribui, específico ou genericamente ao juiz, open judice, deixa eu só mudar a cor aqui para dar contraste, modifica a incidência do ônus probandi, transferindo-o para a parte em melhores condições de suportá-lo, ou cumpri-lo eficaz e eficientemente, tanto mais em relação jurídicas, nas quais, ora, claudiquem direitos indisponíveis ou intergeracionais. Olhem só, percebam tudo aquilo que a gente vem estudando nessa playlist, aparecendo aqui nessa jurisprudência. Ora, as vítimas transitam no universo movediço em que convergem certezas tecnológicas, informações cobertas por sigilo industrial, conhecimento especializado, redes de causalidade complexa, bem como danos futuros de manifestação indeferida, protraída ou prolongada. No direito ambiental brasileiro, a inversão do ônus da prova é de ordem substantiva e ope legis. Direta ou indireta, esta última manifesta, por exemplo, na derivação inevitável do princípio da precaução. Como também de cunho estritamente processual ope legis, assim no caso da hipossuficiência da vítima, verossimilhança da alegação e outras hipóteses inseridas nos poderes genéricos do juiz, emanação natural do seu ofício de condutor e administrador do processo. Então, olhem só, gente, percebam que a ideia de precaução, ideia do indúbio pro natura, ideia do in favor debilis, nos atrai a inversão do ônus da prova. Então, olhem só, vejam essa diferenciação, algo que a gente não discutiu no princípio da prevenção. Tá? Algo que a gente não discutiu no princípio da prevenção. O princípio da precaução é um princípio bem mais aprofundado. Inclusive, verificamos que ele tem reverberâncias aqui na súmula 618 do STJ, que é uma súmula
literalmente nova, estamos em 2021, foi de 2018, tá? Então, ali, relativamente nova, aí nós temos aqui, ó, a inversão do ônus da prova, deixa eu só colocar aqui para dar um contraste, preto aqui. A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental. Por quê? Porque nós temos o in favor deberis, o indúbio pro natura, o princípio da precaução. Olhando aqui para mim. Gente, percebam, há algo ainda a se dizer sobre o princípio da prevenção e precaução. Nós falamos lá no início que eles versam sobre riscos. Vamos imaginar que você, empreendedor, ao ser verificado por uma ação do Estado, do Ministério Público, da autoridade policial ambiental, que você não está cumprindo medidas de prevenção e precaução. Mas, por mais que você não esteja cumprindo, um dano ainda não ocorreu. Então, imagina o seguinte, eu estou aqui com este copo, né, e eu fico fazendo assim, este copo está cheio de água, imagina ele cheio, completamente cheio de água aqui dentro. E eu fico fazendo assim, aqui do lado tem um computador. Eu fico fazendo assim, isso aqui é arriscado, eu não estou tomando cuidado nenhum para que esta água vou bem próximo e ela não cai, mas eu estou me arriscando. Imagine você em uma atividade que você não está tomando as medidas preventivas ou precaucionais. Então, pode ser que você não esteja tomando essas medidas, esteja correndo riscos, expondo a sociedade ao risco, mas um dano ainda não se materializou. Então, isso quer dizer que você não será responsabilizado? Não, 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 não. Se for verificado que você não está tomando as medidas preventivas e precaucionais determinadas pela norma, sim, há a possibilidade, mesmo esse risco não tendo se materializado em dano, mesmo que aquele risco não tenha se materializado em dano, se for verificado que você não está tomando as medidas preventivas ou precaucionais exigidas por lei para você, ou na sua licença ambiental, por exemplo, você sim pode ser responsabilizado civil, administrativa e penalmente. Repetindo, olha, você não está tomando os cuidados necessários. Mesmo assim, sem tomar os cuidados necessários, ainda não houve a materialização de dano, mas há a ocorrência do risco. Você está expondo à sociedade um risco. Por mais que um dano não tenha sido concretizado, considerando que você não tomou as medidas preventivas e precaucionais, ou seja, você expôs a sociedade a um risco, você pode ser sim responsabilizado triplamente. Civil, administrativo e penalmente. Mas, Tiago, não houve o dano, não tem problema. A possibilidade que você causou, o perigo que você expôs à sociedade por não tomar as medidas, por mais que o dano não tenha se materializado, ainda bem, sim, podem lhe impor uma tríplice responsabilização, e isso é muito importante que você saiba. Tá bom? Então, sim, a violação do princípio da prevenção e precaução, por mais que não tenha havido uma configuração de um dano, pode te levar, sim, a uma responsabilização. Olha só que importante. Tá? Então, o princípio da prevenção e precaução, eles são muito imbricados ao princípio da reparação, por mais que não tenha ocorrido um dano, porque ele vai te levar a uma responsabilização, que pode ser civil, pode ser administrativa e pode ser penal. Compreendido, gente? Deu para entender? Então, este foi o nosso vídeo sobre os princípios da prevenção e da precaução. Forte abraço, beijo do professor Thiago Martins. Não te esquece, esse e-book está disponível para você aqui no link aqui embaixo por R$ 7,33. Não deixa de curtir, compartilhar e dar o joinha aqui no nosso canal, no nosso vídeo. Forte abraço.